Bom dia. Estarei deixando uma rápida palavra de Deus para as vossas meditações, dizendo que tenho observado que quando vamos a um hospital, a um pronto-socorro, percebemos que a prioridade dos médicos é atender aqueles que estão mais feridos. Eles param qualquer coisa que estiver fazendo para socorrer aquele que tem risco de vir a óbito, de vir morrer. Eu gostaria que você entendesse que com Jesus não é diferente. Ele agia da mesma forma. Ele parava a viagem, interrompia o que estivesse fazendo, para socorrer aqueles que estavam caídos, que estavam feridos. A palavra de Deus vai nos falar lá em Lucas 10, o versículo 23, que Jesus está tendo um particular com os seus discípulos. E ele está dizendo assim, olha, bem-aventurados sois vós, porque muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vides e não viram. Desejaram ouvir o que vós estão ouvindo e não ouviram. Ou seja, Jesus percebia que havia um desânimo ali no meio dos seus discípulos. Talvez os discípulos não tinham percebido ainda o tamanho do privilégio ao Jesus ter escolhido eles para lhe auxiliar ali na obra. E quando Jesus está falando assim, a palavra de Deus vai dizer que se levanta um doutor da lei. E ele se levanta com uma pergunta, dizendo assim, o que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe faz uma outra pergunta. Ele diz, como está escrito na lei? Como se lê? O doutor da lei começa a falar, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus disse, respondesse bem, faça isso e viverás. Observamos que quando Jesus falava que os discípulos eram bem-aventurados, porque estava ali com a missão de auxiliar o próprio Jesus no seu ministério, na sua obra, começa a entender que aquele doutor da lei, quem sabe ele pensava, eu sou um doutor, eu não tenho tempo para estar ouvindo isso tudo, eu quero ir direto ao ponto, eu quero saber o que eu faço, eu tenho dinheiro, eu posso até pagar, mas eu quero saber o que eu faço para herdar a vida eterna. E Jesus lhe dá ali uma grande lição, que era amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, como a ele mesmo. E quando ele responde, Jesus diz assim, faça isso e viverá. Ou seja, não adianta se tu sabe o que fazer, mas não faz. Tu sabe que tem que me amar acima de todas as coisas e amar o teu próximo, mas tu não ama, tu não pratica. Era isso que Jesus estava querendo que ele entendesse. E a palavra de Deus vai dizer que ele querendo se justificar a si mesmo, ele faz uma outra pergunta para Jesus. Ele diz assim, e quem é o meu próximo? Jesus conta ali uma parábola. Percebemos que a parábola que Jesus contou está acontecendo nos dias de hoje. Jesus diz assim, olha, um homem descia de Jerusalém para Jericó. No caminho os salteadores pegaram, lhe despojaram, lhe espancaram e retiraram, deixando aquele homem ali meio morto. Vai falar que ocasionalmente descia um sacerdote, mas vai dizer que aquele sacerdote ali vendo, passou de lado, ou seja, ele não socorreu o ferido. Jesus vai falar também que descia um levita, mas o levita chegando ali ao pé daquele moço, vendo, também cortou de lado, não socorreu. Aí Jesus vai falar, mas vinha um bom samaritano, vinha de viagem. E quando ele vê ali, ele se move de íntima compaixão. Ele pega ali aquele ferido, ele ata as suas feridas, ele coloca vinho, azeite sobre as suas feridas. Ou seja, ele dá os primeiros socorros. E põe sobre a sua cavalgadura e leva para uma estalagem. E vai dizer que ele passa a noite com ele. Percebemos que aquele ferido caiu ali
cedo da noite, foi socorrido pelo bom samaritano, que era o próprio Jesus, Senhor da parábola. E vai dizer que, ao sair o outro dia, ele pega 2 denários ou 2 moedas e dá ali aos donos da hospedaria. E diz assim: cuide bem dele. O que mais gastar, eu pagarei quando voltar, ou eu recompensarei quando voltar. Percebemos que a prioridade de Jesus é com o ferido. Eu quero te dizer uma coisa. Você que parou pelo caminho, você que está caído, ferido, quem sabe não uma ferida que a pessoa consiga ver, porque às vezes a maior ferida é na alma, foi ferido por a palavra de alguém, e de repente parou, achando que Deus te esqueceu. Eu quero te dizer que ainda que o sacerdote não te socorreu, fez que não te reconhecia, ainda que o levita agiu da mesma forma, Jesus está te dizendo: ei, se eles não te socorreram, se for preciso, eu mesmo vou te socorrer com as minhas mãos. Eu mesmo vou te curar tudo que está ferido por dentro. Mas você não vai morrer nesse caminho. Percebemos que aquele ferido, ele caiu no caminho. Ele não estava fora do caminho. Ele caiu no caminho. Percebemos que Jesus, ao sair ao dia seguinte, ele dá um adiantamento para o dono da hospedaria, dizendo: cuide bem dele. O que de mais gastar, eu te pagarei quando voltar. Agora me responde. Jesus te deu um adiantamento para socorrer os feridos. Ou seja, esse ferido que muitas vezes você olha com rejeição, você olha criticando, ele pode ser a tua entrada para a vida eterna. Porque quando Jesus termina de contar a parábola, ele faz uma pergunta para o doutor da lei: qual dos 3 pareceu ser o próximo daquele que caiu na beira do caminho? O doutor da lei respondeu: aquele que cuidou dele, que teve de íntima compaixão. Jesus disse assim: vai e faz o mesmo. Ou seja, se tu quer herdar a vida eterna, se tu quer um dia entrar no céu, mantém o ferido vivo. Não reclama do ferido, não. Porque esse ferido pode ser o teu passaporte para a vida eterna. Quem sabe você está dizendo: Deus tem me abençoado, meu ministério. Deus me deu carro. Deus te deu carro para tu socorrer o ferido. Deus abençoou o teu ministério. É uma bênção adiantada. É para tu acolher os feridos que vai ser enviado até a ti. Quem sabe você está olhando e está vendo o ferido chegando sozinho. Mas Jesus está ao lado dele. Se tu olhar com os olhos da fé, tu vai perceber que é Jesus que está trazendo. Essa é a mensagem que eu deixo para os vossos corações. Que viemos olhar com os olhos espirituais. Que viemos socorrer os feridos. E parar de questionar, de murmurar. Fique todos com Deus.